Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência então à nossa aula aqui de PCA, né? Aula de Programa de Conservação Auditiva, no qual a gente vai falar agora sobre PAIR, né? Que é a perda auditiva induzida por ruído. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara. Então, nós estamos trabalhando aí dentro da nossa unidade curricular número 6, falando sobre os programas de conservação auditiva, PPRA, PCMSO, e agora a gente vai abordar um pouquinho aí de uma maneira mais técnica o conceito da perda auditiva. Nós já tivemos a primeira aula falando sobre PCA, a questão da documentação, a questão de diversos itens, né, da obrigatoriedade de desenvolver um PCA. A nossa segunda aula foi sobre anatomofisiologia da audição, ou seja, os conceitos anatômicos, né, do sistema auditivo, e na sequência também o seu funcionamento. Então a gente vai falar hoje, né, nós paramos exatamente nesse slide, hoje nós vamos falar sobre PAIR, né, que essa é uma sigla também aí que a gente tem na segurança do trabalho, né, entre outras as siglas que a gente tem. A PAIR, né, ela faz parte aí da sigla de perda auditiva induzida por ruído. Então, quando a gente fala sobre um conceito de PAIR, né, é que essa conceituação é que ela é uma perda auditiva induzida por ruído relacionada ao trabalho. Então, a PAIR é uma diminuição gradual da acuidade acústica, né, da acuidade auditiva, né, do indivíduo, daquele trabalhador que ele vai perder a audição, né, de maneira gradual, né, ela geralmente ocorre através do tempo e, consequentemente, através de uma ação decrescente da audição. Ela é decorrente da exposição continuada, tá bem, em níveis de elevados estresse sonoro, né, ou pressão sonora. Então, quando a gente fala sobre PAIR, né, o primeiro conceito que a gente precisa abordar é que era uma perda auditiva induzida por ruído. Então, nesse conceito aí, a PAIR, ela é sim, é um desenvolvimento de um sintoma aí, que é a perda da audição. E de maneira característica, né, a PAIR, ela está ligada ao nível de pressão sonora, né? Então, a gente falou lá nas outras aulas sobre frequência e intensidade, nós falamos então aí sobre a pressão sonora, né, e o nível de pressão sonora. Então, ou seja, devido ao aumento de decibéis, ocorre ali uma elevação da pressão sonora. E como sintoma, né, dessa elevação da pressão sonora, o indivíduo pode desenvolver uma PAIR, que ela é relacionada ao trabalho. Então, quando a gente fala sobre a perda auditiva, a gente conhece aí um dos sintomas da perda auditiva, ela é relacionada, né, em grande porcento, 90% dos casos, por causa do ruído. Existe também a possibilidade, né, da perda auditiva ser por trauma acústico, tá bem? Esse trauma acústico ele ocorre da seguinte forma: é uma perda auditiva súbita, né? Então ela não ocorre de maneira gradual, ela ocorre uma vez só, tá bem? Súbita decorrente de uma única exposição à pressão sonora intensa ou devido a algum trauma físico no ouvido, crânio ou na coluna cervical. Então, falando especificamente sobre trauma acústico, quando a gente evidencia aí um conceito de perda auditiva por trauma acústico, é uma perda auditiva súbita, ou seja, de maneira única, né? Então, um trabalhador ele está exposto ali a um nível de pressão sonora elevado, acima de 140 decibéis, por exemplo, como pode ser ali um disparo de arma de fogo, trabalhar próximo a turbinas de aeronaves, pode ser, por exemplo, o próprio som, né, de ambientes aí de boates, de shows, né, pode ocasionar essa perda auditiva súbita, tá bem? Então, o trabalhador, ele pode estar exposto, por exemplo, a um ambiente de trabalho, como também pode ser relacionado ali a um local de lazer, no qual aquele trabalhador tem uma perda súbita, tá bem? Ela é decorrente a uma única exposição, tá? Então, geralmente, o trabalhador ele atua, por exemplo,
com uma lixadeira, e ele passa ali 8 horas do dia trabalhando com essa lixadeira sem proteção. No dia seguinte, ele vai perceber que tem um trauma acústico ali, ele vai perceber basicamente que ele vai ter uma perda auditiva bem característica, né, de uma provável surdez. Ele vai ouvir muito baixo o volume da TV, as pessoas vão falar com ele, ele vai achar que estão cochichando perto dele, que ele não vai conseguir perceber, ele vai ligar o carro e não vai perceber o barulho do motor. Então, ocorre ali nesse momento, né, uma perda auditiva súbita, tá? Pode ser, né, que através de um repouso auditivo, né, ou seja, ficar ali sem exposição a nenhum tipo de ruído, sem ouvir nenhum tipo de som, sem usar fone de ouvido, sem entrar em ambientes ruidosos, pode acontecer dessa audição ela voltar, né, de maneira preservada, né, ao que era antes, tá bem? Mas em grandes casos aí é difícil ele avaliar, né, com precisão como estava e como está a audição dele agora, tá bem? Por isso que é fundamental fazer um exame, o exame de audiometria, para conhecer as características de lesão, seja elas ocasionadas por trauma, ou seja elas desenvolvidas aí por causa da idade daquele indivíduo. Pode acontecer também esse trauma acústico devido a trauma físico no ouvido, né? Então, uma pancada ali na região da têmpora, no crânio de uma maneira geral, né? O crânio, o próprio cérebro, ele pode deslocar ali dentro do crânio, causando um trauma acústico, né? Uma perda do meato acústico, da questão do sistema que nós vimos aí da cóclea, dos 3 ossículos que fazem a vibração, né? Então, toda a estrutura da orelha, tanto média como interna, podem ser provocadas ali por causa de um trauma de crânio, gerando uma perda auditiva. E também na região da coluna. A gente sabe que, como eu comentei com vocês, a audição é um dos nossos sentidos, né, mais relacionados aí a equilíbrio e, consequentemente, a manutenção desse equilíbrio, e um trauma nessa região cervical pode gerar também uma perda auditiva. Tá? Então, quando a gente fala sobre PAIR, ela é uma perda auditiva induzida por ruído, tá bem? E nós temos também a possibilidade dessa PAIR ser por um trauma acústico, uma pancada na região ali do cérebro, uma exposição prolongada, né, de um dia, um ambiente de ruído, de bastante ruído, né? Ou, por exemplo, trabalhar próximo a uma turbina de avião, trabalhar com disparos de arma de fogo. Então, necessariamente, a pessoa pode desenvolver uma perda auditiva em virtude a esse trauma acústico. E as características da PAIR, né? Assim como nós vemos aí que ela existe, a perda auditiva induzida por ruído, nós temos elas de todas essas formas aqui. Então, nós temos lá uma característica neurosensorial, irreversível, bilateral, não profunda, com início aí em 6,4 a 3 kHz. Nós temos a PAIR de recrutamento, nós temos uma PAIR do tipo zumbido, nós temos aquela que ela não progride, né, sem o ruído, que é a mais leve, mais branda, tá? E a gente vai falar sobre cada uma agora. As características da PAIR, né, a gente precisa conhecer a tendência dessa PAIR justamente para observar se ela é relacionada ou não ao ambiente de trabalho. Então, foi feita aí uma seleção, né, de diversos tipos de PAIR, justamente para a gente abordar de maneira conceitual por que ela pode ser neurosensorial. Então, primeiramente, eu preciso entender, né, o que significa aqui neurosensorial. Vamos começar pela parte de trás. Quando a gente fala sobre sensorial, nós estamos falando, então, sobre os sentidos, e, naturalmente, sobre como o indivíduo está exposto aos sentidos, ou desenvolvemos esses sentidos ao longo da nossa vida. Então, se vocês buscarem na memória afetiva de vocês, vocês vão lembrar a primeira vez que vocês tiveram contato com
como a barra de chocolate, por exemplo. Através ali do paladar, você descobriu que aquele chocolate é doce. Através do tato, né, vocês colocaram ali uma frigideira, né, foram fazer esquentar água, por exemplo, lá numa panela, e você percebeu que através do tato, essa panela está quente. E a audição é a mesma coisa, né? O cheiro, por exemplo, quando você sente o cheiro de algo agradável, né? Nós temos aí umas papilas, né, no nosso nariz, que elas correspondem, né, a uma memória afetiva ou um cheiro de algo agradável. No caso da audição, nosso senso, né, no nosso sensorial da nossa audição, ela também percebe ali quando um som ele é prazeroso, né, ou quando ele é extremamente incômodo. Então, numa perspectiva aí de entender um pouquinho mais das características neurosensoriais, o senso, né, o sentido de sensorial é que a audição ela é preservada, né, através de sons característicos. Então, eu tenho lá um som de uma sirene de ambulância, eu sei, né, de onde ela está vindo, por que ela está vindo, mas quando eu busco entender a necessidade aí de exposição e ainda de compreender o porquê de neurosensorial, eu preciso entender também que as características elas podem vir, não é, de uma degeneração ou de uma perda auditiva produzida pela própria idade, tá bom? Então, ao longo da vida, a gente tem um envelhecimento, né? E um dos sensos que a gente acaba perdendo de maneira mais frequente é o senso aí da audição. E a neurosensorial, então, é uma perda ocasionada pelo envelhecimento, característico, né, não simplesmente pela exposição. Mas aí, quando eu falo em neurosensorial, ele está relacionado a basicamente a um indivíduo que ele teve uma perda característica comum, tá? Por causa do envelhecimento, ela se torna uma perda auditiva. Por mais que ele faça uso do, do protetor auricular, do abafador, essa perda auditiva induzida por ruído, ela vai ser do tipo neurosensorial, porque é o envelhecimento natural da estrutura do sistema auditivo, tá bem? Na sequência, a gente vê aqui a característica de Pair irreversível, né? Isso, como o próprio nome diz, né? Não existe a possibilidade de um retorno, tá bem? E pode indicar ali que o indivíduo ele não vai ouvir mais, né, por causa da sua estrutura, né? Houve ali uma indução de ruído, uma perda auditiva induzida por um ruído de uma maneira tão frequente que ocasionou, né, essa perda auditiva induzida por ruído de modo irreversível. Então, esse PAIR, né, irreversível, ela, como o próprio nome diz, né, ela não tem a possibilidade de retornar, e por sua vez, né, a gente, enquanto técnico em segurança, entende, né, e observa-se que é a única forma, né, que a gente tem que se preocupar, né, porque a nossa proteção ela foi mal feita, né, aquele trabalhador teve uma perda irreversível, que ela uma vez quando instalada, ela geralmente ela não retorna, né? Então a gente, enquanto técnico de segurança, a gente preveniu de modo errado, né, essa perda de audição daquele trabalhador. Uma das outras características, né, que é essa perda irreversível, é que ela geralmente está associada aí a uma perda de um lado só, né? Então vamos lembrar que nós temos aí dois ouvidos, né, um de cada lado, e essa irreversível geralmente ela vai ocasionar, né, ela vai ser relacionada aí somente de um lado, tá, do trabalhador. Então o lado direito foi o mais prejudicado e se tornou irreversível justamente por isso, tá bem? Agora, pode acontecer também de modo bilateral, como o próprio nome diz,
dos dois lados, tá bem? Então, essa perda auditiva induzida por ruído pode ocasionar, né, pode ser feita aí por uma questão bilateral, que são padrões similares aos padrões irreversíveis, mas nesses casos aí observa-se uma grande diferença, né, nas perdas de audição de ambos os ouvidos, né, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Eles vão observar ali que houve, né, uma perda de audição induzida por ruído de modo bilateral. Algo que eu esqueci de comentar com vocês aqui na neurosensorial, como eu falei, é por causa da idade, pode ser por causa do envelhecimento do sistema auditivo. Nós falamos aí na aula passada sobre a anatomofisiologia, e existe uma estrutura ali, que é a cóclea, né, que ela, no caso neurosensorial, a cóclea ela é prejudicada, né? Então, essa lesão neurosensorial é quando há uma lesão na cóclea, né? Mais precisamente num órgão chamado órgão de Corti, tá? Que fica dentro da cóclea, dentro da estrutura do ouvido interno, onde fica localizada a cóclea. Quando a gente fala ainda sobre os outros itens aqui, eu tenho que falar também sobre a não profunda, né? É uma PAIR não profunda. E aqui tem um asterisco, né? Justamente porque eu guardei e deixei aqui. Geralmente não produz uma perda maior, né, de 40 decibéis, e nas frequências mais altas, aí nos agudos, de 65 decibéis. Ou seja, é uma perda auditiva induzida, não profunda, no qual não houve um prejuízo em algumas faixas de audição. Então, quando a gente mostrar aí um audiômetro, um audiograma, na verdade, vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou falando aqui de uma característica não profunda. Quando a gente fala ainda sobre a PAIR, existe aí o que ocorre aqui, um predomínio, né, nas frequências de 6, né, e 3 kHz. É uma perda que tem um início, né, em 3 kHz, e ela, geralmente, as frequências aqui de 6,4, elas vão progredindo, né, ou elas se estabilizam. Por isso que é importante a gente manter ali e fazer, né, os exames audiométricos o quanto antes, tá bem? Justamente porque o trabalhador ele pode apresentar, né, dentro do espectro aí de audição, ele pode apresentar uma frequência, né, de uma mudança rápida nessas perdas de audição. Então, falando aí das características, né, elas são bem específicas, né? Mas a gente, quanto técnico de segurança, precisa entender, né? E obedecer aí se há um nexo de causa, tá bem? Um dos outros itens que a gente pode ver aqui da PAIR é a PAIR do tipo recrutamento, tá? Ela geralmente está ligada aí à população mais jovem, né? Dos trabalhadores, tá? Porque não necessariamente ela ocorre somente por pressão sonora, bem? Então, quando a gente fala aí da perda de audição por causa do recrutamento, é observado, né, que é uma hipersensibilidade, né, da questão auditiva. Então, pode acontecer aí de algumas pessoas desenvolverem a perda auditiva, simplesmente porque elas são mais sensíveis ao ruído, tá? Então, haverá aí um conceito da hipersensibilidade ao ruído. E quando a gente fala da questão do recrutamento, é o indivíduo que ele nunca teve uma exposição a ruído, que ele nunca fez uso de fone de ouvido, e que ele tem lá os seus 18, 19 anos, tá? Tendo o primeiro contato com o chão de fábrica, com o ruído de fábrica, com o ambiente de trabalho. E aí ele está exposto esse ruído, né? Ele tem uma característica de susceptibilidade individual, ou seja, ele pode ser mais agravado, né, por uma questão de recrutamento, tá bem?
Isso é o que a gente identifica, né, uma perda de audição no primeiro ano, né, do ambiente de trabalho. Por isso que um bom profissional aí da fonoaudiologia ou da medicina do trabalho fará o exame dele de maneira admissional e a cada 6 meses, né, nesse primeiro ano dele na empresa, tem que observar se houve uma perda, né, de recrutamento. Essa perda é recomendado aí um monitoramento do uso do protetor auditivo, né, e consequentemente investigar os hábitos de vida, né, se ele tem lá uma moto que faz um barulho por causa do escapamento, se ele faz uso de fone de ouvido, se ele está fazendo uso adequado do protetor, e se em último caso, se ele não tiver respondendo, a essa perda de audição, eu preciso ali colocar esse indivíduo em um ambiente com menos ruído, tá bem? A PAIR do tipo zumbido, né? Essa aqui eu acho que é a mais desagradável, né? Todas as outras ali você vai pedir para o indivíduo responder, falar novamente, falar pausadamente, mas a do tipo zumbido é realmente ficar com aquele zumbido no ouvido pelo resto da vida, tá bem? Além da questão do ruído aí, do zumbido no ouvido, a perda auditiva, você vai ter muita dificuldade em entender o que as pessoas estão falando, em virtude, né, desse zumbido acompanhar a tua audição. É, você vai, o trabalhador vai ter uma sensação de voz abafada, né, vai sentir que está falando com a voz mais abafada e vai ter uma grande dificuldade de localização da fonte sonora. Então, aquele barulho de sirene, onde está vindo, ele não vai saber de onde está vindo. E esse zumbido, ele é característico, né, de um estrago grande aí, né, de uma manifestação de um mau funcionamento, né, dos sinais auditivos. Ele tem uma característica, né, de ser provocada por causa do ruído e também, né, pode gerar ali alterações psicológicas daquele trabalhador, né? Imaginem vocês permanecerem o resto da vida aí com um zumbido no ouvido, né? Com dificuldade de entender o que os outros estão falando, até de você mesmo não entender o que você está falando, e ter essa sensação aí de não localizar a fonte sonora, justamente porque você fica com aquele chiado, né, aquele barulhinho no ouvido, em virtude dessa perda auditiva induzida por ruído, gerar aí como consequência um zumbido no seu ouvido. E nós temos aqui um que não é tão comum, né, mas é uma PAIR que ela não progride sem ruído, né? Ela, em resumo, né, a gente precisa só conhecer uma palavra aqui, uma conceituação, na verdade, que a PAIR, quando a gente estuda ela tem várias fontes, vários significados, né? Por isso que não é simplesmente só por causa do ruído, né? A gente vai estudar as lesões ototóxicas na próxima aula, mas o indivíduo que ela não progride sem o ruído, ela vai gerar uma espécie de característica de algiacusia, tá? Algiacusia, pessoal, tudo que é algia é dor, tá? E acusia aí tá falando sobre acústica, sobre ruído. Então, o indivíduo com uma PAIR que não progride sem o ruído, ele vai ter uma perda de audição, e ele não vai perceber, né? Ele não vai ter essa dor característica da PAIR, tá? Então, se você vai numa festa aí de final de semana, né? E fica lá exposto ao som, bem perto da caixa de som. No dia seguinte, você vai perceber, né, uma dor ali naquela região do meato acústico, na região do ouvido, da orelha externa, né, que algo não está muito bom. Então, é característico do ser humano evitar, né, ou pelo menos tentar ficar num ambiente onde esse ruído não esteja presente. Já esse indivíduo que tem uma PAIR que não progride sem o ruído,
ele não vai ter esses sintomas, né? Ele não vai apresentar essa dor, a aljacusia, então ele vai novamente se expor àquele ruído no dia seguinte. E aí essa degeneração, essa perda de audição, ela pode ser mais rápida do que um indivíduo que nunca teve exposição a um ruído ocupacional, um ruído de empresa. É aquele indivíduo que, por exemplo, tem lá a moto com o escapamento furado e acha que é bonito aquele som, né? Ele está exposto ali naquele ruído, ele acredita que está agradável, acredita que todo mundo está olhando para ele e achando que ele é um indivíduo muito inteligente, muito bem sucedido, mas na verdade, esse ruído aí ele não está percebendo, tá? Então essa é um dos mais desagradáveis aí, apesar de não ser tão frequente, tá bom? Então nós temos aí a neurosensorial, irreversível, bilateral, não profunda, com início a 6,4 a 3 kHz, o tipo de recrutamento, que é aquela da hipersensibilidade, a partir do tipo zumbido, que você fica com aquele barulhinho característico, né, da PAIR no ouvido, e nós temos aí o caso de progressão, que não progride sem ruído, tá bem? O que muda, né, para a gente, enquanto técnico em segurança, é que a PAIR, né, ela vai ser induzida por ruído. Agora eu preciso conhecer, né, por que ocasionou esses tipos de PAIR, tá bem? Por que ocasionou esses tipos de PAIR? E aí a gente precisa estudar caso a caso, indivíduo a indivíduo e ambiente de trabalho para verificar um nexo de causa, né? Se houve realmente uma perda de audição induzida por ruído no ambiente de trabalho. Fatores aí que vão influenciar a PAIR, né? As características do ruído, geralmente os ruídos de impacto, né? Apesar de eles serem menos frequentes no ambiente de trabalho, os de impacto geralmente são maiores do que o ruído contínuo. Então, esse pode ocasionar aí de uma maneira mais fácil a PAIR. O tempo de dose de exposição, né? Então, o indivíduo que ele permanece ali 1 hora, né, em um ruído contínuo, certamente isso não vai gerar uma perda auditiva, tá bem? Agora, se ele fica 1 hora no ruído de impacto, né, pode ser que ele gere ali uma perda de audição mais frequente, né, mais rápido. E agora, se ele fica 8 horas no ruído contínuo, né, certamente isso vai ser prejudicial. E 8 horas no ruído de impacto, com certeza vai ser prejudicial à sua audição. Aqui a característica que nós falamos, né, susceptibilidade individual, ou seja, cada indivíduo tem um sistema de audição, então algumas pessoas aí vão desenvolver a perda de audição de maneira mais frequente uma do que as outras, justamente por causa dessa sensação aí de susceptibilidade individual. Algumas pessoas são mais sensíveis, né, à audição, à perda de audição do que outras, tá bem? Então, pode ser ali por trauma acústico, pode ser por causa da susceptibilidade individual, pode ser por causa da exposição, né, ao ruído, tá? O que precisa aí é investigar a causa, né, e saber se, por exemplo, 2 pessoas entraram juntas no trabalho no mesmo dia para começar a trabalhar no mesmo setor. Uma pessoa teve perda auditiva e a outra não. Então, eu preciso investigar os hábitos desse trabalhador, se ele tem feito os usos rigorosos do EPI auditivo, né, do protetor ou do abafador, se ele tem alguns hábitos de vida de tocar de final de semana, algum instrumento, se ele tem ali a possibilidade de exposição a som automotivo, né, durante os finais de semana, para verificar se isso é realmente um trauma acústico produzido pela empresa ou não, tá bem? E nós temos aí o caso das lesões ototóxicas, né, que elas são ligadas à perda de audição justamente por causa do nível de exposição auditivo, né, do ruído acústico e também a produtos químicos, tá bem? Mas como assim, Conrado? O que tem a ver o produto químico com a audição? Quando a gente fala sobre lesões ototóxicas, né, eu tenho uma aula só desse material, mas falando especificamente aí porque algumas pessoas vão fazer uso de produtos químicos, tá, no próprio ambiente de trabalho.
né, um produto ocasionado aí, né, geralmente a solventes, né, tanto solventes orgânicos, né, como os solventes mais industrializados aí, esses produtos químicos, eles estão presentes no ambiente de trabalho e eles podem gerar um grande poder de ototoxicidade, tá bem? Então, repete aí a palavra ototóxico, né? Primeiramente para falar de oto, né, que é a parte auditiva, e tóxico, que é o produto químico que tem essa toxicidade. Então, alguns metais, né, não necessariamente produtos químicos, mas alguns metais aí como chumbo, manganês, mercúrio, eles são prejudiciais à audição. Alguns gases, né, que para a gente respirar são asfixiantes, como o monóxido de carbono, o cianeto, eles também podem provocar lesões auditivas, acima de tudo, né, além da questão respiratória, pode produzir alterações ao sistema auditivo. Nós temos aí os solventes, né, como o tolueno, xileno, o butanol, que são solventes orgânicos. Eles podem estar presentes, por exemplo, no ambiente de trabalho, através de um solvente, através de um produto de limpeza, e eles podem alterar, né, algumas estruturas do nosso sistema auditivo, entre elas o tímpano e os três ossículos, né, além ainda da nossa cóclea. Então, quando a gente estuda aí um pouquinho mais a fundo a audição, as lesões ototóxicas, elas são características aí a exposição de produto químico que podem gerar uma perda de audição, tá bem? Estudando aí a fisiopatologia da PAIR, né, a lesão ela ocorre especificamente por causa desse mecanismo que a gente está vendo, né? Quando a gente estuda a cóclea, né, um pouco mais a fundo, eu conheço aqui a membrana, né, que a gente chama membrana de base, membrana basilar, e eu comentei com vocês que existem células dentro da cóclea que elas se movimentam, né, justamente para agitar ali aquela região e para reconhecer o tipo de ruído, né? No momento que a gente vê ali a entrada e a saída do ruído dentro da cóclea, pode ocasionar uma lesão coclear. E essa lesão coclear, ela ocorre uma degeneração das células ciliadas externas, ou seja, todas as células da cóclea elas podem ser degeneradas, as células internas também podem ser degeneradas, e as células de suporte, que são aquelas que elas repõem, vamos falar assim, as células internas e externas, elas também são degeneradas, gerando aí uma lesão coclear, tá? Nessa imagem aqui que vocês estão vendo, né, ocorre uma hiperpolarização, depois uma despolarização dessas células. E durante esse movimento, né, de contração, hiperpolarização e despolarização, vai haver ali uma degeneração dessas células, ocasionando uma lesão coclear. Então, essa lesão coclear também gera a perda de audição, né? Por muitos anos aí, por décadas, né? O ruído foi considerado como o único fator de risco para os problemas de audição, né, no ambiente de trabalho. A gente sabe que existe o impacto, né, o ruído ele existe de uma maneira direta ali, a perda de audição, mas pode ser também de modo combinado, né? Então, como a gente falou aqui, uma lesão ototóxica, pelo simples fato de essa lesão coclear, pelo simples fato de funcionar, né, a cóclea, pode gerar uma lesão coclear, e além do ruído, né, existem outros riscos aí, como a exposição a produtos químicos, vibração, ou alguns medicamentos também, tá? Então, alguns medicamentos aí que a gente faz uso, né, geralmente estão associados aí aos anti-inflamatórios, né? Eles podem gerar perda de audição também. A lesão, então, eu preciso conhecer, saber se ela é de origem mecânica ou se ela é de origem metabólica, tá bem? Então, quando a gente fala de mecanismos local da PAIR, eu preciso, enquanto profissional aí da segurança do trabalho, observar que se o meu ruído ele não aumenta muito ali, acima de 85 decibéis, é um ambiente seguro para o trabalhador trabalhar 8 horas, né, por dia,
desde que ele faça uso aí do plug de inserção ou do abafador, dependendo do tipo de ruído. Mas obviamente que as exposições continuadas, elas em curto período, né, mas com ruído intenso, pode desencadear uma perda de audição. Antes de mais nada, eu preciso conhecer então se ele é mecânico, né, se a origem dessa lesão ela é mecânica. E se ela vai ser ocasionado de modo mecânico, essa lesão vai ser ocasionada de causa mecânica justamente pela exposição do trabalhador. Agora, um indivíduo, por exemplo, que ele atua em um ambiente com ruído abaixo de 85 decibéis e ele começa a apresentar uma lesão ali, ou uma perda de audição, eu preciso investigar se ela não é de origem metabólica, ou seja, o próprio organismo do trabalhador está gerando essa perda de audição, seja por uso de medicamento, seja por causa de produtos químicos, tá bem? Ou por questões metabólicas, tá? O próprio organismo do trabalhador gera, né, ali na lesão coclear, por exemplo, podem gerar ali uma alteração da cóclea, fazendo com que o indivíduo ele vai ter uma perda de audição, tá bem? Uma característica aí que deve ser feita, né, das avaliações que deve ser feito também, é se essa lesão metabólica não pode estar ocasionando por causa de uma rolha, né, de cera, também dentro do ouvido do trabalhador. Ela não é necessariamente uma lesão, mas ela gera ali um entupimento, né, do canal auditivo do trabalhador. Então, o fonoaudiólogo, o médico, ele vai estar avaliando o ouvido daquele trabalhador, daquele indivíduo, e observar se houver ali uma rolha de cera, algo está impactando o sistema de audição, né, a parte auditiva, é recomendado fazer uma lavagem antes de qualquer exame, né, ou observar ali depois dessa lavagem se a audição do trabalhador vai voltar a um modo integral, né, ou pelo menos melhorar um pouco a audição. Quando a gente fala então dessa lavagem, como que é feita a lavagem aí no ouvido do trabalhador? Basicamente, né, se ingere ali ou soro fisiológico, ou a própria água, né? Quando a gente fala da lavagem aí do ouvido, é um procedimento que é feito com o objetivo de remover o excesso de cera ou qualquer outro ou qualquer outra micro-organismo que tiver ali. Pode acontecer também, né, de algum animal adentrar nessa região, tá? O pessoal está dormindo ali, não percebeu, e ele fica preso dentro dessa cera, né, e vai causar um incômodo muito grande, tá bem? Aquele trabalhador. Então, quando a gente fala da cera de ouvido, em resumo aí, né, a gente acaba limpando, né, tirando esse cerumen, né, do ouvido com um cotonete, mas é importante deixar um pouco, tá? Porque ela tem uma serventia. Cera de ouvido ela serve para proteger o canal auditivo, né? E por incrível que pareça, mantê-lo limpo, tá? Muita gente acredita que aquilo ali é um sinal de sujeira. Na verdade, ela é indispensável para a saúde e para a própria audição. Essa substância é como se fosse um sebo, né, que ele é produzido aí pelas glândulas sebáceas, né, do conduto auditivo, e ali existe uma propriedade, né, uma proteína de queratina. É isso que vai formar também pelo, unhas, cabelo no nosso corpo, tá bem? No caso ali do ouvido, né, uma questão característica é a função o desenvolvimento ali do capilar, né, do pelo, né, que está dentro do ouvido. Por isso que você vê aqueles indivíduos mais velhos, né, tem alguns pelos ali até saindo do ouvido, né, tem que retirar um pouco, cortar um pouco, obviamente, né, mas ele cria uma barreira de proteção ali para micro-organismos, né, ou, por exemplo, aí, o ressecamento daquela estrutura do ouvido, né? Então, essa cera ela serve de lubrificação, barreira de proteção e uma proteção contra infecções também.
Quando a gente fala sobre a questão da autolavagem aí, ou da lavagem de ouvido, né, pode parecer desagradável, né, para algumas pessoas, mas é algo natural, né, do nosso organismo, tá bem? Então, o profissional aí da otorrinolaringologia, né, o médico otorrino, ele vai realizar essa lavagem, né? Então, o indivíduo ele reclama, né? Geralmente, que a sensação de ouvido, que o ouvido está cheio, que parece que ele está com o ouvido entupido, né? E ele procura, né? Ali de modo próprio tentar fazer essa lavagem em casa, né? Ele coloca ali um cotonete, e, na verdade ele está empurrando essa cera de ouvido para mais próximo ao tímpano. É difícil, né, dessa cera de ouvido, dessa rolha, dela perfurar o tímpano, mas pode ocasionar uma lesão metabólica ali naquela audição e certamente isso vai gerar ali uma espécie de entupimento do seu canal auditivo. Quando a gente fala então da lavagem, né, existem três tipos, né? Primeiramente a curetagem, que é você colocar uma pinça ali, uma cureta, né, um gancho e remover, né, de uma maneira mecânica. Existe a aspiração também, que o médico geralmente usa um bulbo, né, ele usa uma espécie de uma bolinha, né, de ar ali que ele faz a aspiração e retira os resíduos através da sucção. E existe a lavagem aí, que é, como o próprio nome diz, jorrado aí através de uma seringa, um soro fisiológico em temperatura ambiente, morno aí nesse canal, e espera-se que saia aí o quanto antes, né, saia esse cerume, né, essa cera do ouvido, tá bem? Então, é uma característica aí de ser realizado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, vamos ver se roda aqui esse vídeo. Ele não tem áudio mesmo, né? Mas percebam aí que tem uma borrifada, né, de soro fisiológico dentro do ouvido. E através dessa borrifada aí, vai fazer com que desprenda ali daquela região. Bem nojento aí, mas essa é a rolha de cera, né? Então ela aparece ali, ela tem uma, uma, uma característica ali, uma espessura, né? Parece ali um caroço, alguma coisa que está impedindo ali o sistema de audição funcionar perfeitamente, tá bem? Então isso pode ser um tipo de lesão aí de característica metabólica que ocasiona a perda auditiva. Retirando, né, essa perda, essa rolha de cera, né? Então, retirando essa rolha de cera, certamente o indivíduo vai voltar a ouvir muito melhor, né? Afinal de contas, tinha uma rolha ali impedindo a sua, a sua, a sua audição plena. Quando a gente fala sobre PAIR, né, eu preciso entender também porque algumas lesões elas são características aí a 4.000 Hz, né? Por que em torno de 4.000 Hz, Conrado? Esse ponto aqui, de 4.000 Hz, é como se a gente fosse pegar a cóclea ali, ó, é onde entra, né, necessariamente o ruído, né? Então é um ponto de maior impacto, né, da janela oval ali, quando a gente fala da cóclea especificamente. É um local também onde tem baixo suprimento sanguíneo, né? Vamos lembrar aí que a cóclea ela não tem tanto suporte sanguíneo, né, como outras estruturas do nosso ouvido, como os próprios ossos lá do martelo, estribo e bigorna. Mas a cóclea, ela precisa, né, receber ali um repouso também durante o sistema de audição. E aí, essa lesão ela é característica dentro da cóclea em 4.000 Hz, porque é a região que é mais atingida, vamos falar assim, por ruído, tá bem? A porção basal é a mais estimulada, né? Então, essa região aqui que ela é mais estimulada, então, devido ao uso, né, entre 4.000 Hz aqui, a cóclea começa aí a pedir socorro, né, por causa do ruído que ele está sendo impactado.
E ressonâncias aí do canal auditivo, especificamente da orelha média, né, vão observar aí que existe um estresse, né, dessa região, tá bem? Além da ressonância, nós temos outros exames, né, como o Bera, nós temos aí outros exames que podem observar aí a saúde da cóclea, vamos falar assim, para observar se existe uma lesão, né, do tipo Pair. Quando a gente fala sobre a lesão Pair, né, isso aqui é interessante a gente conhecer, né, quando eu fiz o curso técnico de segurança, ninguém me ensinou isso aqui, eu tive que aprender isso depois, né, mas isso aqui, esse exame, né, esse quadrado aqui que a gente está vendo, é o que a gente chama de audiograma, tá bem? E haverá aí o audiograma do lado direito e do lado esquerdo, né? Aqui a gente colocou uma imagem, né, de audiograma apresentando para vocês a intensidade, né? Então, a intensidade começa lá no zero e ela vai aqui até os 100 dB, né? Os 100 decibéis, basicamente. E aqui a gente vê as frequências, ou seja, como que se repete, né, os ruídos para o indivíduo ouvir. E cada característica dessa aqui, ó, cada risquinho desse aqui vai se chamar merluze, né? Que é a merluze 0, 1, 2 e 3. Que são geralmente os sinais que são ouvidos, né? Na audiometria tonal, né? Na audiometria que a gente está ouvindo fazendo o exame. Então, começa ali numa frequência baixa e numa intensidade, né, num decibéis baixo, tá bem? Então, vai fazendo aqui, percebam que através da audiometria está tudo normal. Mas quando chega aqui, ó, entre 2, a frequência, e 50, né, 40 decibéis, já há uma gota, né, que a gente fala uma depressão aqui, ó. Tá? Então, quando a gente fala dessa gota aqui, isso aqui é uma perda de audição neurosensorial, tá bem? Então, aqui observa-se, né, que uma frequência, né, teve uma diminuição e depois ela vai voltar aqui, ó, vai chegar aqui a 8.000, né, de frequência e vai chegar ali um pouco para cima, né, 35, quase 40 dB. Percebam, né, que há aqui um vale, uma depressão, tá bem? Nessa característica, né, nessa merluze 3 aqui que a gente está vendo, tá bom? Um pouco mais acima a gente vai ter aqui a merluze 2, né, que ela também veio acompanhando de modo natural, normal aqui, ó, de 25, 0,25 a 10 decibéis, ela veio normal até na frequência 1. Na frequência 2 começa também uma outra queda. Ela é uma depressão, aqui uma gota, né, uma perda de audição nas altas frequências, tá? E aqui certamente o indivíduo já não está ouvindo aí o canto dos pássaros, algumas pessoas conversando perto dele ele não está ouvindo, tá bem? Por causa de uma perda de audição, tá bem? Então aqui nós temos outros também, a merluze 1 aqui que a gente está vendo, também veio normal aqui na frequência 2, já na frequência 3 houve uma queda, uma ligeira queda, né? E ela voltou aqui na frequência 8, tá? Ela voltou ali próximo do que estava. O que eu preciso entender, também olhando aqui pela coluna da intensidade, que é dos decibéis, que uma perda de audição ocasionada de um ano para o outro, de 5, 10 dBs, é normal, é um envelhecimento do indivíduo. O que não pode é de 10 dB aqui que ele está ouvindo plenamente, em um ano essa gota vem aqui para 60 decibéis. Né? Significa ali que essa Pair está instalada, né? Houve uma perda de audição, tá bem? Então, falando numa perspectiva aqui mais técnica, né? Há uma perda neurosensorial, né? Uma perda de audição induzida por ruído neurosensorial, que certamente aí o indivíduo vai precisar fazer o uso rigoroso dos EPIs e se afastar do ambiente de trabalho com ruído. Sendo assim, a gente chega aqui ao final da nossa aula, e aí eu vou falar na aula que vem sobre exames audiológicos, né? Explicar lá por que tem que ser feito na cabine, ou por que eu preciso ficar levantando a minha mão quando eu estou dentro dessa cabine, ou apertando ali um botãozinho, né? Quando eu tenho a sensação de ouvir,